E aí, pessoal, mais um episódio do nosso Pod AT, enfatizando, relembrando aqui que esse é o espaço do podcast da equipe AT para a gente tratar aspectos do AT, né? E aí focando principalmente o empoderamento e o fortalecimento dessa prática, né? Eu fico muito feliz de trazer um tema, né? Agora muito mais para a área da educação, um tema tão importante quanto, né? Que é o AT de estudos, né? É o AT que ele foca questões pedagógicas, escolares, pensando em habilidades e hábitos de estudo, também conhecido como a tutoria de estudos, né? E fico muito feliz aí por receber o Felipe Li junto com o Luiz. O Felipe Li é supervisor da equipe AT. Eu queria, enfim, dar uma palhinha aí sobre sua história, sobre sua carreira aí, para a gente poder te conhecer melhor. Bom, legal, né? Valeu aí pelo convite, Fih. Luiz também, muito bom estar aqui com a sua presença. Eu me formei em psicologia no Mackenzie também, acho que ambos, né, são formados pelo Mackenzie. Mackenzistas, né? Eu me formei em 2012, né? E aí desde então eu fiquei um pouco afastado da área da psicologia de fato, assim, da atuação mesmo do psicólogo. E aí depois de uns 4, 5 anos eu decidi voltar, estudar e tentar a prática em si. Eu estava na área corporativa, né, fui para um outro caminho, e aí eu tinha como desejo sempre voltar a atuar, sempre ter um consultório clínico, né, ter a prática mais tradicional do psicólogo. E aí depois de uns 4 anos de formado, fui fazer uma pós-graduação lá no Paradigma, que acho que agora deve estar mudando o nome para Instituto Par, né, não sei como é que está essa questão de nomenclatura, mas é um centro referência de análise do comportamento aqui no Brasil, tá, em São Paulo. Fiz minha especialização lá, e aí foi quando eu comecei a, né, pegar os primeiros casos de consultório clínico. E aí, estudando um pouco mais, conhecendo pessoas do ramo, eu conheci um pouco do trabalho do AT, em especial o AT de estudos, né, com alguns conhecidos que eu fiz contato ali na pós-graduação. E aí, desde então, tenho atuado na prática, né, dividindo o meu tempo entre o AT, né, tanto social quanto de estudos, quanto também com o meu consultório clínico, né. E, bom, acho que já iniciando para a gente dar esse start, eu acho que nada mais do que começar sobre a própria contextualização e função do que é o AT de estudo. Né? Há 11 anos, a equipe AT ela inicia prioritariamente com casos de estudo, e aí depois a gente vai variando as demandas. Hoje tem demandas para grupo, demandas para famílias, pais, casos com foco psiquiátrico, mas de fato a gente começa a nossa história focando bastante a questão do AT de estudo. Mas tanto para o público em geral quanto para profissionais da área da saúde, escolas, enfim, essa nomenclatura ainda é um pouco desconhecida, obscura, porque o AT de estudo é tutoria, quem faz, né, tem relação ou não com AT escolar, tem relação ou não com uma aula particular. Enfim, eu queria que você começasse esclarecendo esse termo, né, é algo que a gente colocou como um escopo, né, um nicho de atendimento aqui da equipe AT, mas que não é tão claro. Mas me fala um pouco o que é o AT de estudos aí. Cara, acho que é uma pergunta bem complexa, né? Porque acho que até hoje, mesmo, né, com esses anos de experiência nossos, é, da equipe, né, acho que você já passou muito por isso, eu ainda passo um pouco na minha prática, tanto comigo quanto com os meus supervisionandos, existe uma distinção, não existe uma clareza, né, do que é o AT de estudos, para que ele serve, até explicar isso para os pais, ou até mesmo para as escolas, é, acaba sendo um pouco complicado, porque acho que existe uma coisa que é a teoria, entre aspas, e o que é um pouco a prática, né? É, e eu não sei se elas conseguem se integrar muito bem. Então existe muito uma confusão do trabalho do AT de estudos, né? Muitas pessoas entendem que é como se fosse um professor particular, né? Alguém que vai na casa da criança, ou que faz um acompanhamento na escola. E acho que assim, a grande diferença entre um AT de estudos e um professor particular, por exemplo, né, que é alguém que está ali para ajudar no conteúdo, é justamente essa, né? O professor particular ele está ali para ajudar a suprir gaps, né, defasagens de conteúdo propriamente dito. Né? Assim, e o nosso trabalho enquanto AT, acompanhantes terapêuticos, é olhar o estudo como uma coisa um pouco mais complexa, né, um pouco mais, entre aspas, global, vou dizer assim. Né? Então, é ajudar a criança a estudar, é ajudar a criança a se organizar, fazer planejamento de como que ela vai cumprir determinadas tarefas, né, como é que ela vai se organizar para poder estudar, como que ela aprende, entre aspas, com maior eficiência, né? Não necessariamente
sendo o responsável por passar o conteúdo, né? Porque isso é um trabalho que eu acho que eu até nem tenho capacidade, né? Acho que ele nem tem formação para isso. O que a gente tem é uma formação para a gente entender o que está acontecendo naquele ambiente que dificulta, né, que o estudo ele aconteça, né? Então acho que essa que é a grande diferença, assim, né? Uhum. Não, perfeito. E aí, quando você fala de estudo, dá uma explicada, uma contextualizada melhor. O que seria esse estudar, né? Você deu alguns exemplos de certos comportamentos, mas o que você considera o estudo, o comportamento de estudar? Também é uma pergunta complexa, né? Porque Tudo é naturalmente bem complexo. sempre, né? Tudo é complexo aqui na psicologia, né? Na nossa prática. Se a gente pensa, putz, eu preciso fazer tal criança estudar, eu quero que a criança, né, tal estude. Parece que é um verbo muito simples, né? É uma ação relativamente, né, tranquila, né? Pô, ele precisa estudar, mas se a gente for tentar destrinchar o que é o estudar, ele exige uma série de microcomportamentos para que a ação estudar aconteça com o mínimo de eficiência, né? Então, a criança ela precisa se preparar, saber onde estão os materiais, saber que conteúdo ela vai entrar em contato, como que ela vai entrar em contato com aquilo, se ela vai ler, se ela vai treinar, se ela vai resolver problemas, se ela vai fazer fichamentos. E aí, a ideia do estudar, acho que o grande objetivo é adquirir um conhecimento, né, que antes ela não tinha, ou refinar um conhecimento que ela possuía minimamente, né, de maneira prévia. Então, quando a gente está falando de estudo, a gente está falando um pouco disso, eu acredito, assim, né? De você adquirir um conhecimento que antes você não tinha. Se a gente pensa no contexto escolar, né, as crianças estão aprendendo o quê? Matemática, sei lá, uma equação, né, como se resolve uma equação de segundo grau, né, quem descobriu o Brasil, né, essas coisas mais acadêmicas, assim, mas se a gente transpõe isso para outras realidades, né, quando a gente vai, por exemplo, tirar uma habilitação, né, quando a gente vai tirar a carteira de motorista, a gente está aprendendo, a gente está estudando, né, então adquirindo um conhecimento que a gente não tinha antes. Assim, né? Então, a habilidade de estudar é uma coisa que é aprendida ao longo desse período pedagógico, né, na escola e vai se aprimorando, vai se refinando para outras áreas da vida. Né? Então, acredito que estudar é um pouco isso. Não sei se eu te respondo. É como uma pré-condição ao conteúdo, né? Como assim? Porque se a criança ou adolescente não sabe desenvolver a sua organização de estudo, ela deve ter mais dificuldade para ter uma aquisição do conteúdo. Não, sim, perfeito. Exato. Então, assim, a escola, hoje em dia, né, e aí me perdoem os professores, os educadores, mas ela tá com uma... Imagino eu, né, na nossa pequena ignorância aqui, a gente sente que talvez as escolas estejam muito preocupadas em passar conteúdo. E passar conteúdo, né, assim, não garante que a criança vai estudar, vai aprender aquilo, vai adquirir aquele conhecimento. Então, para isso, acho que quando a gente fala de estudar, a gente está falando de várias habilidades que a criança, indivíduo, ela precisa ter para conseguir assimilar melhor aquele conteúdo, né? Então, acredito que são uma série de comportamentos, habilidades que vão ser necessárias tanto para aquele momento quanto para outros momentos, né? Então, é coisa que a gente vai trabalhando e refinando ao longo da nossa vida. Sim. E acho que tem um ponto bem importante que você citou do verbo, né, estudar, que ele é muito naturalizado, né, como se fosse uma ação espontânea, né, natural, no sentido igual de piscar, de respirar, né, como se o próprio indivíduo estudante ao longo da escola, né, que como objetivo de ele estar na escola, então ele vai aprender a estudar, né? Eu acho que existem gaps das escolas, né? Nosso objetivo aqui não é criticar as escolas em si, a gente tem uma série de metodologias, escolas, de processos educativos, não só nas escolas, mas, né, pensando no Fundamental 1, 2, médio, mas, né, perpassando aí que um estudante, ele é um estudante sempre, né? Passa pela graduação, passa pela pós-graduação, e o que a gente tem percebido dentro da nossa prática, nesses 11 anos também, é que não necessariamente a idade cronológica, a fase de desenvolvimento vai tornar aquele estudante, no sentido de saber estudar, né? A gente muitas vezes acaba absorvendo aqui na equipe muitas pessoas que estão na pós-graduação, que estão no ensino médio e sabem muito menos do que um aluno do Fundamental 2 em termos de estudar, porque estudar não é algo espontâneo, mas embora a literatura coloque que é algo que precisa ser treinado, etc., na prática, a gente ainda percebe
que é algo muito naturalizado, é muito colocado como já aprendeu a estudar, né? Passou pelas séries, então ele já é um estudante que sabe estudar quando ele está no ensino médio. E se você for, né, pensar, né, não sei se você já teve esse problema, mas quando a gente está em contato com pais, né, que contrataram o nosso serviço para, né, procurando um acompanhante terapêutico ali, para ajudar o filho, filha, nos estudos, quando a gente pergunta para os pais o que é estudar, eles mesmos não sabem explicar com clareza, assim, né? Veja bem, eu acho que estudar, né, sei lá, ele precisa sentar e estudar, né? E aí, de novo, uma naturalização que né, não ajuda, né? Não ajuda a Não, é descrever. só estudar, é só chegar e estudar. E aí, né, a gente pode pensar assim, será que é só ler, por exemplo, livro? Né, pode ser uma forma de estudar, mas acho que não é a única, porque, de novo, né, a ideia de estudar é você adquirir esse conhecimento, né, esse conteúdo, assimilar esse conteúdo. Então, será que só a leitura ela é eficiente? Será que ela é eficaz o suficiente para isso? Será que só treinar exercícios também é eficiente, né? Então, assim, quando a gente lida com os pais, a gente acaba entrando nesse embate, assim, né? Tipo, putz, caramba, né? A gente percebe que talvez a criança não saiba estudar ainda. Pô, mas ele tem, sei lá, 14 anos, né? Sim, mas talvez essa habilidade ela nunca foi, de fato, treinada ao longo da vida dele, né? Ele é tão inteligente. Né? Como que ele é inteligente e não consegue ter nota? Mas eu vejo que ele é inteligente. Então tem essas coisas. Né? Como se a inteligência ela fosse suficiente, né? Tipo assim, ele é inteligente, tá, mas tudo bem, mas... Precisa saber operacionalizar a inteligência que ele tem. O que é inteligência, né, de fato. E a gente acaba interagindo com esses conceitos já dados, né? Eu acho que de fato é um grande desafio para as escolas e para os professores e para os pais e para os alunos terem esses momentos de estudar versus absorver conteúdo. Porque muitas vezes o que eu percebo é uma concorrência, vamos dizer assim, é algo que muitas vezes não anda junto, você absorver conteúdo e saber estudar. Né? Muitas vezes você tem todo um conteúdo programático que você precisa seguir para dar o conteúdo versus o que eu consigo desenvolver no meu aluno em termos de comportamento de estudo. Não se tem muitas vezes tempo suficiente ou muitas vezes nem tecnologia necessária para ensinar a estudar, como se fosse um estudar, porque tem até muitas pesquisas, eu posso até enfim, eu tenho um contexto que eu fiz mestrado, né, em psicologia da educação, estudei sobre estudar, né, e tem alguns artigos, até posso depois linkar aqui nesse episódio, que acho que você colocou um ponto bem importante, que eram pesquisas da qual os pesquisadores perguntavam para os professores o que era estudar. E aí cada professor deu a sua versão do que é estudar, a partir da sua história pessoal, e não da sua história no sentido de o que ele aprendeu de fato que funciona, pensando em termos de, né, muito se fala hoje de evidência científica, tá, mas o que funciona, o que eu posso passar para os meus alunos, não só da minha experiência, porque acaba a gente batendo nessa tecla do tipo, eu estudava assim, então meu filho vai estudar assado, né? Então, acho que eu estava presente na célula, não sei se você chegou a vivenciar isso, de um caso que um AT nosso, até não está na equipe agora, mas que ele atendeu um caso de um estudante, né, que ele fez todo um desenvolvimento bem interessante de habilidades de estudo, e o pai considerava que ele não estava estudando porque ele não fazia resumos. E para aquele pai, o estudar era o resumo. E ele ver o filho emitindo outras técnicas, fazendo outras coisas, sei lá, funcionavam para ele, que funcionavam para ele, que na época era ele falar para si mesmo, ele dava uma aula para si mesmo, e aí depois, isso era uma das técnicas, né, que facilitava a compreensão, a memorização dele. Ou muitas vezes ele via vídeos no YouTube sobre determinado conteúdo, e aí a partir daí ele colocava em tópicos. E mesmo assim, o pai vendo todas aquelas técnicas, ele falava para o AT, mas eu acho que ele não tem competência de estudar porque eu faço resumo, e resumo para mim é estudar. Então, às vezes tem vamos dizer assim, até um abuso, até uma obrigação do que seu filho, ou muitas vezes até alunos, imitam tais comportamentos que é considerado de estudo para aquela pessoa, mas que para aquele aluno não é. Então, essa personalização ela é importante, né? Mas a gente entra muitas vezes no senso comum também. Ou até do que funcionou para mim, então eu vou reproduzir. Né? Porque acho que não está claro para a sociedade de maneira geral o que de fato é estudar.
né? Então acho que essa dificuldade em definir isso torna tudo muito, né? Fica tudo num mundo meio cinzento, né? Será que estudar é fazer resumo? Será que estudar é dar uma aula para si mesmo? Será que estudar é, sei lá, decorar o texto? Acho que são técnicas, né? Que funcionam para alguns, funcionam para outros. E acho que existem também contextos onde essas técnicas elas são mais eficazes ou não, né? Então, engraçado, né? Porque fica nesse embate, assim, né? Tipo, talvez o estudante estivesse produzindo conteúdo, conteúdo não, tipo, estivesse produzindo conhecimento, estivesse produzindo nota, compreensão, e o pai, né, por não enxergar aquela ação específica, não considerava ele como um bom estudante. Assim. Então, curioso, né? Mas isso que é mais curioso, né? Da gente ver, que eu acho que as pessoas às vezes não... E aí é onde eu acho que faz mais sentido o nosso trabalho nisso, faz mais sentido, porque aí essa coisa do que a gente já vinha falando sobre a questão da atuação no ambiente natural, de você perceber outras coisas que influem diretamente sobre o estudo, como, por exemplo, a opinião do pai e a forma como ele recompensa ou não isso. Né? E aí, tipo, isso tudo, eu concordo, assim, porque quando a gente está falando de estudo, a gente também tem que pensar no contexto em que aquela criança, indivíduo, vou chamar dessa maneira, está presente, né? Será que é uma família que favorece o processo de estudar, a aquisição de conhecimento? Será que é uma família que está preocupada só com os resultados? Será que ela é uma família que está preocupada só com determinadas ações? Né? Acho que isso também facilita ou desfavorece, né? A criança ser um bom estudante, entre aspas, ou um mau estudante. Né? Então eu já vi famílias que, sim, não estavam nem aí, né? Só queriam saber se, né, falando bem toscamente, assim, né? Se no boletim ele estaria aprovado ou não. Independentemente daquilo que ele fizesse, se fosse um processo efetivo ou não de estudo, se ele estivesse colando ou... Porque a família estava entendendo que assim, se ele está tirando nota, se ele está conseguindo passar na média, é porque ele está estudando. Mas na verdade, talvez não, né? A gente pode ensinar várias técnicas que não tem nada a ver com estudo para ele conseguir simplesmente ir bem na prova, né? Por exemplo, assim, né? E eu já vi outras famílias que elas estavam num momento assim, putz, eu não quero saber quanto que ele vai tirar. Ele pode pegar recuperação, pode, né, ter os problemas que ele for, mas eu quero que ele consiga entender aquele conteúdo de uma maneira mais clara, né? Então, tem algumas diferenças, eu acho, assim, né? Então, acho que o contexto em que o jovem, né, o jovem está inserido, acho que diz muito. Assim. Sempre costuma, né? Acho que diria que 90% ou 100% dos casos que a gente vê tem uma questão de dinâmica familiar que influencia muito isso. Que vem muito da nossa história, né? Muito de como que a gente aprende. Eu não sei se é de toda a história, mas eu acho que arrisco aqui dizer, né? A gente tem um panorama também de atendimento que chega pra gente, se a gente olhar, uma característica de escolas muito... Não sei se eu tô generalizando, porque não é sempre assim, mas escolas mais tradicionais, um aspecto grande de conteúdos e densidade, de cobrança e etc. Né? E colégios particulares. Eu não me recordo da gente ter alguma demanda com colégios públicos. Tem outras questões aí que envolvem isso. Mas, via de regra, quando a gente chega, e também estou generalizando, mas dificilmente você vê condicionalidades dos meninos, meninas que, sei lá, que o pai desenvolveu durante o desenvolvimento, muitas vezes esse hábito de estudo chega mais na adolescência, né, a maior característica, mas que, por exemplo, no Fundamental 1, os pais, por exemplo, estudavam junto com os filhos. Né? E aí, muitas vezes, a gente vê que o adolescente, também estou generalizando, mas que o adolescente está mais largado, assim, né? É porque acho que se espera que nessa idade, como a criança, o indivíduo, ele já tem uma certa autonomia enquanto gente, vou dizer assim, né? Sei lá, com seus 14, 15 anos, você tem uma micro-autonomia, né? Uma micro-independência. Talvez seja esperado que para os pais, que, pô, beleza, né? Acho que ele já chegou numa fase da vida onde ele sabe o que ele precisa fazer, ele precisa ter maturidade. Exato, a gente escuta muito isso, né? que o jovem, o pré-adolescente ali, com 14, 15 anos, né, precisa saber que ele precisa fazer as coisas, né? E eu acho que tem toda essa naturalização da responsabilidade, novamente como algo natural, né, o estudar como algo natural,
Mas assim, o que eu percebo que talvez possa ter esse entrave, né? E acho, assim como o Luiz disse, a gente trabalha com muitas escolas, né, parceiras, enfim, que encaminham, que a gente tem trabalhado em conjunto, escolas grandes ou escolas tradicionais, mas ainda assim eu vejo o ensino, né, e novamente aí generalizando, mas é algo que a gente vivencia, né, acho que partindo do nosso nicho, de escolas que de fato precisam focar no conteúdo, né, porque também elas são cobradas em dar esse conteúdo e de fato instrumentalizar seu aluno para passar no vestibular, né? Então isso já é uma linha de passagem clara, né? E aí, Porque eu acho que daí talvez a gente vai acabar entrando numa discussão que acho que nem é o foco muito hoje, é a forma como a educação ela tá mais ou menos formatada, não só no Brasil, mas que talvez no mundo, assim, sabe? Então, talvez a gente esteja entrando num momento onde a gente tem que fazer uma quebra de paradigma. Não sei para qual caminho a gente deve ir, até porque nem é meu know-how aqui, né? É minha especialidade, mas acho que a gente está num modelo já muito bem, entre aspas, instituído, né? Que tem seus problemas, né? e você acha, é uma pergunta bem farpas, né? Bem polêmica. Você acha que da situação que a gente tem, né? Dos alunos que você atendeu, dá para combinar a questão de demanda nota versus a qualidade e o processo de estudar? Dá para unir Nossa, isso? olha só que perguntinha, hein? Isso, farpas mesmo, né? Eu acho que depende muito. Depende muito. Acho que a palavra depende vai surgir, né? Porque exato, uma resposta, né, boa aqui para psicólogos. Mas, assim, brincadeiras à parte, acho que depende muito. Acho que depende do método da avaliação da escola, né? Depende como a escola está estruturada em termos de produção de conteúdo mesmo ali, de como é que aquilo é passado para o aluno. Mas eu acho que assim, é a única medida que a gente tem a princípio, né? Então a gente tem que se basear um pouco nela. Mas de maneira geral, eu acho que assim, se pelo menos as minhas experiências, se o estudante ele consegue se organizar, se planejar, ter uma certa automonitoria, ter um autocontrole de lidar ali com questões que são difíceis ali para ele, né, que é o tempo de concentração, etc, etc, ele tende a ter uma melhora na nota dele. Existem outras variáveis ali, né, que podem impactar ou dificultar, e aí a gente está falando, sei lá, de déficit de conteúdo, alguma questão cognitiva, algum transtorno de aprendizagem, né, alguma outra condição que possa atrapalhar. Mas assim, de maneira geral, se a gente consegue fazer a criança ter uma rotina, ter mais ou menos, ensinar algumas técnicas e preparar ela, acho que ela consegue tirar alguma nota, e isso acaba sendo um pouco um balizador se ela conseguiu ou não adquirir o conhecimento. Porque eu acho que é a única forma de avaliação que a gente tem, né? A gente pode problematizar isso? Pode, mas... De ter outros tipos de avaliação pensando no estudar. Porque, no comportamento de estudar. Porque, de fato, acontece, acho que na maioria das... Seja escolas mais tradicionais, sejam escolas não tradicionais, vamos dizer assim, tem muito esse balizamento da nota, e eu acho que isso já puxando sardinha para o nosso lado, enfim, dessa atuação do AT de estudo, é o AT também dar mais atenção também a esse processo de estudar, né? De tipo, né, acontece muitas vezes, acho que isso já aconteceu muitas vezes com todos nós aqui, você está desenvolvendo habilidades, né, pro estudante, e aí você percebe ele tendo esse processo de estudar, né, mais, vamos dizer assim, melhor, mais avançado, mais esmiuçado, né, o estudante tendo mais consciência daquilo, o que ele faz para facilitar a compreensão, o que ele vai fazer para facilitar a memorização, como eu estudo esse conteúdo nessa matéria eu estudo assim, assado, tendo um autoconhecimento, e mesmo assim ele passa por uma prova e tira, sei lá, 4, né? E aí o que a gente percebe por mais que a gente dê atenção, acho que isso também é uma grande tarefa e é difícil para ter estudo, mesmo que ele dê atenção ao todo o processo construído, a nota vai Mas eu julgar esse acho. processo e o pai fala para você, não tá dando nada certo do que você tá fazendo. Mas é que a questão do que a gente mais olha é processo, né? Esse é o que essa a ponto, né, diferença. de como a gente vai fazer isso. O resultado que a gente produz, pra gente, pelo menos, é processo, Sim, perfeito. né? Perfeito. Então, muitas vezes o resultado que a gente vai olhar é quando, sei lá, muitas vezes o menino não entrega a tarefa. Tem muitas situações que a gente vê isso. Não entrega a tarefa, não tem
uma monitoria na casa, ou não sabem muito bem como fazer. E aí, o menino simplesmente não estuda. Você chega, ele nunca fez nada. Se você não tá lá, ele não faz, ele não produz, muito menos abrir um livro para estudar, né? Não tem nem mesmo o repertório da rotina de realizar os estudos. Então, a depender, a gente começa a conseguir construir um trabalho que você começa a chegar na casa e o menino fez as tarefas. Poxa, isso não é resultado? Então, por isso que eu acho que depende muito do método de avaliação também da escola, porque tem escola que vai gratificar o fato dele se envolver, dele entregar as tarefas, dele se preocupar, que eu acho que essa maturidade que se fala, de certa forma, e outras escolas vão ficar puramente balizadas pela nota da prova. Por isso que eu falei que depende muito do sistema de avaliação, do contexto e tal. Se der um exemplo, beleza, né? O cara, às vezes, a criança, ela foi lá, aprendeu várias técnicas tal, fez resumo, fez fichamento, fez grifos, né? Conseguiu, né, demonstrar que tinha um conteúdo ali na cabeça, mas chegou na prova e não foi bem. Eu acho que ali acho que existem outras questões, sabe? Na hora de fazer a prova, na hora né? de fazer a prova. E acho que aí é um outro trabalho. Dá para fazer, né? Um Essa apanhado. separação, Estudou, né, também, né? você percebe que ele tem as habilidades, etc. Então, o que será que está acontecendo no momento de fazer a prova Exato. que ele não está conseguindo? Ou, não sei, tem algumas coisas assim que me passam em alguns sistemas escolares, que eu não sei se é assim, talvez as escolas também não gostem disso, que a gente vai dizer, mas é igual fazer prova para autoescola. A gente costuma dizer isso, assim, você não aprende a dirigir Sim, fazendo autoescola, você aprende a passar numa prova, exatamente. né? Você vai aprender a dirigir dirigindo, né? Então tem algumas, são poucos até, mas é muito mais às vezes de ajudar o aluno a entender como é que ele passa na prova. Isso às vezes é mais difícil, eu acho, né? Sim. Porque aí a gente não está falando de um aprendizado educacional, mas a gente está pensando num comportamento específico para um momento específico. Mas acho que é isso mesmo. É como se treina as pessoas para o vestibular. Mas que eu fiquei. Não só para vestibular, para, sei lá, OAB, algumas titulações específicas e tal, né? Que a pessoa tem vários métodos, quanto tempo para cada questão, o que você começa a resolver primeiro. Então, beleza, tem até o componente de conteúdo, mas tem como você conseguir fazer a sua própria administração para a prova. Perfeito, mas é isso mesmo. E eu acho que o grande ponto da complexidade aí de estudar, acho que vocês citaram vários, acho que vale a pena a gente elucidar também, né? Porque a gente está falando desde o momento de estudo em casa, né? Tenho prova, Isso é um outro ponto, né? Por que o aluno estuda? Isso já tem um motivo balizador, né? Eu estudo para a prova, né? E dá para ter também um estudo técnico, né? Vocês estão falando de estudar para passar na prova. E não, muitas vezes não necessariamente focado no conhecimento ou não necessariamente focado nas habilidades que que o estudante precisa adquirir, né? Eu acho que é muito importante também a gente olhar para o objetivo do estudo. Existem vários tipos, né, de estudo, né? Você estuda para qual objetivo e a partir daí vai balizar também as técnicas que você vai utilizar, tanto para compreensão quanto para memorização. Mas acho que um ponto que a gente poderia elucidar aqui, que eu acho que a gente vem falando, mas acho que vale de discriminar aqui, é a questão de hábito para habilidades. Você conseguir diferenciar um pouco, porque a gente vem falando, porque são vários momentos, né, de estudo. Tem tanto estudo em casa, tem tanto estudo, tentando como você vai fazer essa prova, né, como que você vai fazer isso em termos de frequência, enfim, acho que mistura muitas nomenclaturas. Eu acho que dá pra gente diferenciar o que é hábito, o que é Sim. habilidade. Eu né? acho que a própria tradução, ela já diz um pouco, assim. Acho que a gente está falando de habilidade, a gente está falando de técnicas, né? Técnicas que aquele aluno, estudante, ele sabe, né? Será que ele sabe fazer bons grifos? Será que ele sabe construir bons resumos? Será que ele sabe técnicas, né, para depurar? Será que ele sabe, né, produzir fichamentos, memorizar? Quando a gente está falando de habilidade, eu acho que é isso, né? Tipo, o quanto que ele sabe esse tipo de técnica, vou dizer assim. Quando a gente está falando de hábito, o quão consistente aquela criança é em termos do contato que ela tem com aquele material, né? Ela
só faz lição de casa quando tem, né, estuda uma vez por semana, né, ela tem o hábito de, sabe, estar consciente sobre o seu material, ela tem um material organizado, não tem um material organizado, né, ela costuma chegar em casa e abrir a mochila e dar uma olhada nas coisas, né, ela sabe mais ou menos do que está se falando ali na aula, ela tem anotações feitas, né, então quando a gente está falando de hábito, é isso, acho que tipo, o quanto aquela criança, aquele indivíduo, ela tem aquilo constituído em termos de rotina, assim, que é diferente da habilidade, né? Que basicamente são técnicas, né? Então, fazer grifos, né? Fazer anotações laterais, produzir fichamentos. Ou mesmo acho que a habilidade de resolver problemas, né? Então, Sim. se eu não consigo resolver minhas questões de uma determinada forma, então não ficar naquele lugar de, putz, não entendi. E aí E lá? não sei o que fazer, né? Sim. Mas a gente acho que pensa muito nisso, né, com eles, no sentido de, putz, não dá pra acionar um amigo, não dá pra assistir um vídeo, não dá pra buscar um outro material, site de estudos, acho que é isso também, né? E eu acho que já vendendo sardinha aí para o nosso lado, como psicólogo, né, e não só a equipe AT, existem outras equipes que trabalham com foco do estudo, mas eu vejo aí um grande diferencial, né, não sei o que você acha ali, mas esse trabalho técnico ele é importante, né, e eu vejo muitos professores particulares fazendo isso, de você dar técnicas para estudo que funciona, embora eu ainda temo em falar, né, que ainda não se tem uma sistematização mais clara do que funciona, em termos de estudar, acho que isso é fundamental. As escolas poderiam ter esses critérios, obviamente eu não estou falando para todas, mas o ensinar a estudar, muitas vezes o momento de tutoria escolar é muitas vezes colocado como, para os alunos, como menos valoroso, do tipo, eu vou lá e fico estudando, eu vou lá no final da aula, tem um espaço lá para tutoria, para estudar, é isso, é um espaço que muitas vezes as crianças estão lá, um fica brincando com o outro, um ficar fazendo a lição de casa, isso estudou, a gente de fato não se aproveita esse espaço que, no meu ponto de vista, poderia ser melhor aproveitado por professores. E eu vejo que, de fato, tem esse gap, né? Essa gap de história do próprio professor ser formado e entender quais técnicas funcionam. Né? Se você perguntar, né? Acho que isso é importante, né? Eu vejo a gente, como AT de estudo, não só desenvolvendo essas técnicas, mas pensando no hábito. Eu acho que, de fato, como terapeutas comportamentais, encaixa muito a gente pensar em que a gente desenvolve uma série de comportamentos, que a gente divide didaticamente, que é o estudo. Obviamente, o AT de estudo ele vai ser o mais chatão pro adolescente, porque ele vai lá dando já uma demanda. Né? Ser AT de estudo é muito mais, do meu ponto de vista, que a galera se esquiva mais do que um AT com foco mais amplo, mais social. Mas eu vejo que a gente tem extremos benefícios de ser terapeuta comportamental e atuar nisso, porque a gente atua no hábito. Desenvolver hábito, atenção, concentração, motivação. Eu acho que isso é o grande gap que tem na área da educação, que eu vejo que a terapia comportamental, a tutoria comportamental, o AT de estudo, enfim, whatever, mas a gente utiliza o AT de estudo pode trazer um algo a mais. Eu acho que isso que a gente tem esse nicho de mercado também. Mas é isso que eu fico pensando aqui, né? Tava pensando nisso agora. Será que os professores, eles aprendem sobre desenvolvimento de estudos, né? Você falou daquela pesquisa de artigo. Então, se eles estão trazendo essa bagagem sobre um aspecto de experiência de vida, então eu imagino que eles não aprendem sobre como desenvolver o manejo de estudos, o estudar, a aquisição disso, porque a impressão que eu tenho é que muitas vezes o professor ele vem e ele é o cara de transmissão de conteúdo. A gente vai voltar lá na crítica do Paulo Freire, lá, não sei o quê, educação como depósito e tal. Mas é isso, tipo, eu tô aqui, eu explico e você tem que entender. E tipo, a gente teve uns contatos, por exemplo, com o Hernani, que foi meu professor de matemática, e eu acho que esse foi o único cara que eu vi um grande diferencial, assim, na minha vida. Porque era um cara preocupado em perceber se os alunos estavam aprendendo e buscando diferentes formas para tentar fazer com que os alunos compreendessem e aquilo fizesse sentido para eles, sabe? Então, mas aí acho que daí posso estar cometendo uma grande falácia aqui. Então, mas acho que talvez os professores estejam, durante a formação deles, talvez sendo preparados para serem bons passadores de conteúdo. Eu também tive ótimos professores ao longo da minha vida, né, que me fizeram
conseguir me prender para determinados conteúdos, Uhum. né? E aí eu lembro naquela época, pô, tal professor é massa, né? Pô, ele é muito bom, porque ele ensina super bem, né? E eu acho que é isso, é como transmitir aquele conteúdo de uma maneira né, sei lá, fácil, né? Fácil, né? Só que isso não quer dizer, de novo, que tá ajudando a criança a estudar. Eu não sei, eu acho que existe uma diferença, né? Eu pessoalmente, vocês estão compartilhando as histórias, eu tenho uma história muito pessoal com a minha mãe. Eu acho que eu já falei isso para várias vezes, para várias células aqui. Tive também ótimos professores, né? Então, mas minha mãe foi essa referência, assim. E obviamente ela tinha tempo, ela disponibilizou o seu tempo para ficar comigo no estudo para as provas, nas lições, fazia simulados. Então eu vejo muito essa referência do tipo de ela estando do meu lado e me ajudando a estudar. Ela fazia isso no movimento mais de prova, que a grande maioria dos pais fazem, né? Do tipo, tem prova para semana que vem. Mas eu entendo que ela teve muito uma influência, obviamente, da minha vida, mas da parte de estudo, de ajudar a planejar, do tipo, olha, daqui a 15 dias vai ter prova. Na minha época, é semana de provas. Segunda a sexta vai ter prova de ciências, português. E ela, de fato, organizava o material e eu acho que isso, de fato, foi um momento bem importante. Que é quando você, né, que é um momento, acho que a gente vai falar de pais aqui, o Lee já falou, mas é um momento que você chega na sua casa, precisa ver também, né, se tem colégio integral, que aí o aluno já faz as lições, estuda, é outra história. Ou muitas vezes o aluno tem aula integral né, fica das 8 da manhã até 7 da noite, aí chega em casa e tem mais lição. O cara fica até meia-noite. Enfim, existe isso, né? Integral, né? Tipo, faço tudo. Literalmente faço tudo na escola, mas não é, né? Acho que isso também é um grande gap de estresse, né? De saúde mental. Mas enfim, eu vejo que também que ainda é um modelo meio único, né? De cada família, né? Por isso que a gente também, acho que a gente pode também abrir aqui para falar sobre família. Mas a família dá também esse modelo, né? Porque o filho tá lá, vai ter lição, né? Muitos colégios colocam essa ideia da lição de casa como um momento de estudar, só que muitas vezes isso fica com objetivos diferentes, que aí fica só eu vou fazer, vou entregar e dane-se, né? E não muitas vezes, tipo, qual é o processo de estudo em relação a essa lição? Eu vou ter essa lição para quê? Qual é o objetivo? E aí às vezes o objetivo se perde, fica mais uma questão de entrega. Eu vou fazer, o professor vai passar na sala, vai dar um visto, né? Mas como eu me envolvi naquele material, né? E eu acho que de fato os pais, nesse momento, do meu ponto de vista, não sei o que vocês acham, tem um momento importantíssimo que é fazer valer aquele momento, um momento de estudo. Eu né? acho até que sim, Felipe, mas tem um outro porém que é como está cada vez mais a nossa sociedade, né? Que pai e mãe estão trabalhando muito. Estão mais fora de casa do que dentro de casa. Né? E como é que... tem poucas famílias que fazer, têm talvez né? esse privilégio. Eu tive um privilégio, obviamente. Mas a gente estava falando sobre isso, né? Sobre histórias de vida, assim. Eu sempre escutei na minha vida que a gente aprendia a estudar no cursinho, né? A gente estava se preparando para o vestibular. E foi de fato onde eu acho que eu adquiri muitas das minhas habilidades hoje no cursinho. De consistência, hábito, treinar, sabe? Foi quando talvez eu comecei a refinar meus grifos, foi quando eu comecei a refinar as minhas anotações laterais. Entender por que você grifa. Porque acho que, não vou falar aqui o nome para também não cometer nenhuma heresia nem nada, mas eu fui fazer o cursinho numa grande rede ali, né? Que tem um material didático já mais ou menos preparadinho para aula tal, que separava as lições e tal. E era isso, quanto mais hábito eu tinha de fazer aquelas lições, aqueles exercícios já pré-determinados, claramente, naturalmente, eu ia adquirindo conhecimento e conteúdo, sabe? Mas faz sentido para o momento, né? Porque a gente tem uma educação que a gente é acostumado, a gente é ensinado a estudar para a prova. Sim, sim, exato. É raro ter. Às vezes a gente tem umas experiências com os pais e fala, nossa, mas ele não estuda. As minhas perguntas mas ele entrega as tarefas? Entrega. Mas ele vai bem? Mas ele só estuda para a prova. E, tipo, para mim isso é a coisa mais normal do mundo. Estudar para a prova. Exato. Né? Então, assim, porque eu acho que a habilidade de estudar e entender que aí vem de novo essa história da maturidade, de noção de responsabilidade, faz mais sentido lá no cursinho, porque só depende de você. É a sua carreira, é a sua vida. Exatamente. Né? E aí a gente volta um pouco a falar daquilo que a gente estava falando no começo, dessa naturalização. Né? É muito esperado que o aluno esteja
em escola estudando e aprendendo, como se lá, né, fosse um lugar onde ele estando lá presente, É fazendo só a as coisas, presença. ele absorveria conteúdo, conhecimento e tal, né? E eu acho que não é isso assim, né? E eu acho que pensando novamente, acho que é polêmico, né? A questão dos pais, né? Que a gente tem uma equação difícil, né, com matéria de estudo, né? Eu acho que pensando nos nossos desafios, enfim, o livro venceu muito isso, o Luiz também, eu também, de como a gente vai encaixar tudo isso como um prestador de serviço, né? O que a É, gente vai fazer perante tantas condições, né? Seja de metodologias, seja de escola, seja tempo do pai, né? De como a gente vai generalizar isso. Porque, de fato, a depender da idade, não tem como. A gente vai precisar ter algum tipo de monitoria, sabe? A gente entra muitas vezes, eu acho que o AT de estudo, ele recebe, do meu ponto de vista, tá? Mas recebe muito mais pancada e pressão, né? Então É porque tá sob a controle de nota, né? gente tem muitos ATs que atendem, inclusive aqui na equipe, tem muitos ATs que só fazem AT de estudo. Eu sinto, eu percebo dentro das dinâmicas, eu sinto eles muito mais pressionados, estressados nesse sentido. Obviamente, tem casos graves que a gente atende, tentativa de suicídio, não se compara também, mas eu percebo esses ATs que só se dedicam ao AT de estudo. A gente já teve muitos ATs da equipe que só focaram no estudo. Tem épocas, né? Chega, por exemplo, junho, julho, chega novembro, dezembro, é uma pressão absurda em cima do AT. E o AT precisa lidar com essas incoerências muitas vezes, que é igual do pai. Né? Acho que o Lee já falou isso, do pai que fala que você precisa fazer tal coisa e o pai não faz, em termos de modelo. O exemplo é ler livro, né? Parece ser um modelo mais, né, de tipo, não, você precisa ler livro, você coisa dois para o pai não livros, ler, né? ler 2 livros por mês, eu não vejo você lendo, sabe, que é a questão de você ter o prazer de leitura, né? Eu entendo que o prazer de leitura, ele pode se formar enquanto adulto, etc, mas uma criança que está em formação, seja no Fundamental 1, 2, ou no infantil, né? Tenho minha filha, enfim, tem 4 anos, e como ela me ver também lendo, eu lendo com ela, né? Eu acho que isso, de fato, falando em hábito, se você não tem esse hábito, né, de fato, a criança vai ser uma denunciadora da sua realidade, que de fato você não lê livro. Podem ter exceções? Pode, mas de fato um modelo parental ele é fundamental, né? Pensando em O que eu visão acho de mais AT, difícil né? é quando vem sobre toda essa coisa. Não, mas na minha época não era assim. Eu estudava sozinho. Nossa, cansei de ouvir isso. Minha mãe, não sei o quê, meu pai, não sei o quê, e eu estudava sozinho, ninguém mandava, ninguém Eu precisava sou um mandar homem de estudar, não sei o quê. sucesso, agora eu tenho 5 Mas aí empresas. você, tipo isso, mas hoje você lê um livro? Não. Então como é que seu filho vai pegar um livro para ler? E também se ignora muito aspectos do desenvolvimento, né? As crianças são muito impulsivas desde sempre e precisa de adulto para poder intermediar e aprender melhor as relações. Mas dentro dessa condição de impulsividade, ela chega em casa da escola. Tem uma bíblia, uma estante de livros que ninguém lê e um videogame. Que O todo que mundo ele vai joga. fazer? O que ele vai fazer? Que ele e os amigos jogam. Lógico que ele vai pro videogame, né? Mais fácil, né? Então, assim, acho que é outro comportamento. Acho que estudar parece uma coisa isolada, mas conforme a gente vai vendo, tem muitos componentes que influenciam isso, né? Seja a escola, seja o conteúdo, o material, a rotina, o contexto familiar, Sim, eu tenho total certeza. todas essas questões, né? E a gente divide didaticamente, acho que isso é algo que a gente discute muito, eu e o Lee, né, quando tinha um grupo de estudo, enfim, da questão de a gente dividir o atendimento didaticamente como um AT de estudo e saber que em muitos casos não é só aquele hábito, não é só aquela queixa de responsabilidade, existem outros milhares de comportamentos de responsabilidade, inclusive mais graves, só que aí precisa ver a questão do valor da família, do que a questão do estudo, né? E de a gente também ajudar a própria família a priorizar, porque a gente já atendeu isso, vou falar que é triste, mas enfim, mas a gente já teve casos atuais, né, de pacientes, né, e no caso estudantes, pensando na AT de estudo, na qual a AT focada, né, no estudo, e observa questões emocionais agudas, assim, em termos de ideação suicida, etc. E aí ela é demandada para o estudante tirar boa nota. Então, muitas vezes o AT entra em enorme conflito e a gente, obviamente, abre isso para os pais.
de entender o que está sendo priorizado, porque nem toda demanda, isso a gente já falou muito aqui, né? Nem toda queixa dos pais é uma demanda de fato prioritária, né? Então, Exato, a exato. gente divide didaticamente o estudo para desenvolver habilidades e hábitos de estudo, mas muitas vezes não necessariamente. A gente desenvolvendo outros tipos de hábitos, isso também vai retroagir na questão do estudo, né? Não é simplesmente... Eu acho que isso é uma crítica que a gente tem enquanto equipe, não ser simplesmente tecnicista e fazer aquela pessoa tirar nota, estudar a qualquer custo, sob qualquer condição. A gente Exato. precisa estar sensível, no Ao caso, à ambiente, né? saúde mental e do ambiente dela. Acho que Enfim. mais do que saúde mental, acho que é o ambiente em que ela está inserida, né? Tipo, quais são as variáveis que estão operando aqui, o que está acontecendo, né? E às vezes é muita responsabilidade, né? É uma sim. construção de uma responsabilidade sem paramentar e uma responsabilidade que às vezes nem pela idade tem que corresponder a isso, E né? olha só, né? A gente está falando sobre uma coisa que, em tese, super naturalizada e simples, que é apenas o estudar, né? Você vê, né, quantas complicações... Isso porque a gente nem entrou, né, em termos de Transtornos de né, aprendizagem. né, condições ali X que impactam diretamente na aquisição de conhecimento. Estou nem falando sobre isso. E pensando nisso, né, acho que já aproveitando o gancho ali, quais são as queixas mais comuns com a matéria de estudo que você recebe? Pensando em diagnósticos ou também de demandas? Assim? Eu acho que a gente recebe muito questões relacionadas a TDAH, né? Então, acho que os principais transtornos, né, de aprendizagem, TDAH, dislexia, né, uma descalculia eventualmente. Os transtornos de aprendizagem. Isso, os transtornos atualmente, de né, que aprendizagem. estão nesse guarda-chuva. Né? Que acho que a gente recebe bastante, que impactam de uma certa forma na questão de conhecimento, de conteúdo e tal. Queixas dos pais, né, aquela coisa, né? Pô, ele não entrega lição, ele é super desorganizado, ele não anota. E a gente está passando por um momento, né, meio complicado, não complicado, né, mas é um momento assim também de quebra de paradigma, porque a gente veio de uma pandemia, tal, né, e muita coisa tem se tornado digital, né. Então a gente tem percebido escolas cada vez indo para o digital, pouco para o físico. Isso também é uma variável que a gente... Outra variável. É uma outra variável que a gente também precisa lidar, né, porque daí não sei, né? Eu pelo menos tinha uma experiência muito de ter caderno para todas as matérias. Dessa manipulação física. Exato, um livro para todas as matérias. E hoje as crianças elas estão começando a não ter isso. Né? Às vezes não tem mais livro didático, tem apostila que a própria escola prepara. Né? E aí tem lá também tipo, uma divisão de conteúdo que a escola entende que é legal. Então a gente também tem que, né, saber adequar com isso. Mas as principais queixas é isso. Não entrega a lição, é desorganizado, é perdido, não consegue prestar atenção, não consegue entender, né? Não estuda. Você não faz a lição, então não estuda. Exato. De jeito nenhum. Tá indo mal, né? Tem alguns que falam, mas ele não tem interesse. Não tem interesse em estudar. Não vejo ele querer se comprometer com estudar. Como se tivesse que ser uma coisa que... inata, né? Não só inata, mas daquele momento de vida, né? Uhum. Eu já escutei muito, mas é o dever do aluno estudar. Opa, será mesmo, né? Acho que são os principais cases que eu recebo. Não sei como é que era para você, mas para mim tem sido um pouco nesse caminho. Porque aí tem misturas, né? Eu acho que a gente não vai se aprofundar tanto, mas existem dificuldades do próprio transtorno, né, de aprendizagem, né? Que envolve questões neurobiológicas, que envolve uma atuação multi, né? A gente não está falando que o AT de estudo aqui ele vai dar conta de toda a complexidade. A gente tem limitações quanto a AT de estudo, tem limitação em termos de desenvolver hábitos. Muitas vezes a gente não consegue desenvolver hábitos porque precisa de intervenções fonoaudiológicas, precisa ter intervenções psiquiátricas, precisa ter orientações muitas vezes familiares, enfim, a gente tem uma série muitas vezes de pré-requisitos para o AT de estudo, déficit de conteúdo, né? E aí vale, novamente, o que o Luiz falou foi excelente em alguns dos episódios, que o AT ele precisa estar sensível ao que é prioridade para o paciente, e no caso aí do estudante, de ter uma boa avaliação, de entender se de fato ele vai conseguir trazer resultado em um progresso. Né? E não estou falando resultado nota só, a gente está falando que é um progresso de o aluno ter uma qualidade de estudo, ter um processo de estudar, saber o que ele faz, que funciona para compreender melhor, para memorizar melhor, para se autorregular,
para manejar a ansiedade na hora da prova, enfim. Tem várias questões pedagógicas e psicológicas envolvidas no estudar. Eu acho que essa é a grande X da questão, e é a partir daí a gente lida e precisa lidar com uma parceria enorme com a escola e atuar em rede, né? Acho que, novamente a gente falou da natureza do AT, ter essa conexão de rede. É inerente, um AT que não faz isso, e aí reafirma que o AT de estudo que não atua em rede, que não tem uma equipe interna ou externa, ele de fato não consegue fazer um AT. Né? Uma hora ou outra ele desiste e coloca a culpa em várias questões aí. Mas é isso, pessoal. Super agradeço, a gente já está com tempo aqui para encerrar. Fico muito feliz aí, Li, pela sua contribuição. A gente não teve tantas farpas, teve algumas, enfim, Teve mas algumas perguntas podemos ter polêmicas, né? podemos ter outras farpas. Eu queria saber, assim, para a gente poder encerrar, se você tem algo a mais, deixar uma mensagem de encerramento aqui pra gente. Nossa, mensagem de encerramento, né? Você viu a responsabilidade? Exato, né? Para encerrar, né? Eu acho que eu queria agradecer a oportunidade, né? Eu acho que é um trabalho ainda que, apesar de muito complexo, é gratificante, né? E acho que tem ainda pouca gente. Acho que a sociedade, de uma certa forma, ela não está muito bem habituada ao nosso trabalho. Mas acho que, né, aos poucos a gente vai galgando espaço, vai conseguindo construir. A gente tem parceiros que nos ajudam. Então acho que é isso, assim. Acho que até um ponto interessante, já finalizando, a gente fez uma pesquisa recentemente no nosso Instagram em termos da atuação do AT, e o AT de estudo pouco conhecido. Isso é um ponto bem interessante. Até pela comunidade de ATs, o AT de estudo ainda não é conhecido. Se destoa em várias funções, como você disse, professor particular, enfim, de fato esse tema é muitíssimo importante, tanto para educadores, quanto para psicólogos, para pais, mães, enfim, para a gente aprofundar. Bom, então é isso, pessoal. Encerrando aí o nosso Pod AT, muito feliz aí com a presença do Li. Resumidamente, o que, enfim, acho que é difícil resumir a complexidade, mas foi muito importante falar de educação, né? Falar de um tema tão importante que é o estudar. Né? A gente muito naturaliza o estudar, e de fato o estudar é um comportamento muito complexo, que a gente precisa dar atenção, não somente a nota, mas tudo que o Felipe Li falou aqui pra gente, de organização, de planejamento, de técnicas, mas não só técnicas, mas também os hábitos, enfim, a complexidade é grande e precisa de uma atuação multidisciplinar, e o AT tem total contribuição nisso, como AT de estudos, aí fazendo a tutoria comportamental.